Nem todo silêncio dentro de casa é paz. Às vezes, ninguém está gritando, mas todo mundo está distante um do outro. A mesa está ali, mas ninguém se olha. Os quartos estão fechados e os celulares ocupam o lugar das palavras. As pessoas entram e saem, mas a presença de verdade parece ter ido embora. Uma mulher percebe a resposta curta, percebe a mesa mais fria, percebe cada um indo para o seu canto, mesmo estando debaixo do mesmo teto, e sabe que isso não é o normal. Hoje nós vamos colocar essa casa diante de Deus antes que esse silêncio vire separação por dentro. A palavra diz em Colossenses 3,15: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos." Que a paz de Deus volte a dominar os corações dentro da sua casa. E nós vamos orar por isso agora. Antes, escreva nos comentários, como um ato de fé: Deus entra na minha casa. Senhor meu Deus, eu coloco a minha casa diante de Ti. Não coloco a casa de forma material, mas eu coloco diante de Ti o que acontece aqui dentro quando ninguém de fora está vendo. As conversas que não acontecem. As respostas que vêm mais secas do que deveriam. Os olhares que desviam um do outro como se fossem estranhos. Os silêncios que parecem pequenos, mas vão ocupando espaço demais e viram tortura. Tu conheces a minha casa por dentro, Pai. Tu sabes quando uma refeição acontece, mas ninguém está presente de verdade ali. Tu sabes quando cada um senta perto, mas não se olha ou trocam palavras. E tu sabes quando a porta fecha, e junto com ela, fecha também uma parte do coração. Senhor, eu não quero me acostumar com uma casa onde todo mundo apenas passa. Eu não quero viver em um lugar onde a gente divide o teto, mas perde o cuidado e o carinho. Eu não quero chamar de normal uma frieza que está roubando aos poucos a nossa alegria, a nossa conversa, a nossa paciência e a nossa vontade de estar junto. Eu te peço, entra aqui, entra nas coisas que eu já tentei resolver falando e não consegui. Entra onde minhas palavras chegaram tortas, onde meu cansaço respondeu antes do meu amor, onde eu também levantei muros sem perceber. Eu reconheço, Senhor, que às vezes eu fico tão preocupada em salvar a paz da casa que começo a controlar tudo. Quero prever o humor de cada um, quero impedir a próxima discussão, ou quero medir cada frase para não piorar o ambiente. Mas eu não consigo governar todos os corações. Eu posso arrumar a mesa, posso apagar a luz, posso fechar a porta, posso organizar a rotina, mas só o Senhor pode tocar no que está escondido dentro de cada um. Só o Senhor sabe o que meu marido carrega em silêncio. Só o Senhor sabe o que meus filhos pensam quando não conseguem me contar. Só o Senhor sabe o que está por trás de uma irritação, de uma ausência, de uma resposta atravessada ou de um quarto fechado por tempo demais. Pai, eu te peço que a tua paz volte a dominar esta casa. Não essa calma estranha em que ninguém fala nada só para evitar discussão. Não esse jeito de andar pela casa medindo palavra, pisando leve, tentando não provocar mais uma resposta atravessada. Eu te peço a paz que vem do teu espírito, aquela que alcança o coração antes de mudar o ambiente. Há dias em que eu sinto a casa pesada, Senhor. Às vezes é uma coisa pequena, uma palavra dita de qualquer jeito, um silêncio no sofá, um celular que ocupa o lugar da conversa, alguém que chega e vai direto para o quarto, alguém que responde sem olhar nos olhos. E eu fico tentando entender onde foi que a leveza se perdeu. Talvez ninguém perceba como eu percebo. Talvez para os outros seja só uma fase, só cansaço, só rotina. Mas eu convivo aqui. Eu sinto quando o clima muda. Eu sei quando a nossa casa já não está fluindo como antes. Por isso eu oro. Não porque eu tenho força sobrando, mas porque eu sei que não posso assistir a minha família se afastar por dentro, sem colocar tudo diante de Ti. Senhor, visita os cantos desta casa onde a distância começou a morar. Visita a mesa onde a conversa ficou curta. Visita o quarto onde alguém chora escondido ou se fecha para não demonstrar. Visita a sala onde estamos juntos,
mas cada um parece preso em seu próprio mundo. Visita as noites em que eu deito e fico pensando se estamos nos perdendo aos poucos e preciso do Espírito Santo me guiando. Eu te peço sabedoria para não transformar a minha dor em cobrança. Que eu saiba falar sem ferir quem eu amo. Que eu saiba perceber o momento certo de me aproximar. Que eu não use a oração como desculpa para fugir de conversas necessárias, mas também que eu não tente fazer com as minhas mãos aquilo que só o teu Espírito pode fazer. Toca primeiro em mim, Deus. Toca no meu jeito de reagir quando estou cansada. Toca na minha ansiedade quando eu quero resposta imediata. Toca na minha tristeza quando eu sinto que ninguém valoriza o que eu faço por esta casa. Toca na parte de mim que se sente sozinha mesmo estando cercada de gente. Eu não quero ser uma mulher amarga dentro da minha própria casa. Eu não quero me tornar apenas alguém que cobra, organiza, apaga incêndios e engole choro. Eu quero continuar sendo presença. Quero continuar sendo abrigo. Quero continuar sendo uma mulher que ora sem perder a ternura, mesmo quando precisa ser firme. Senhor, alcança minha família onde a minha voz não chega. Alcança quem está calado demais, quem está irritado demais. Alcança, Senhor, quem está distraído demais para perceber que a distância está crescendo. Às vezes a gente pensa que uma família se perde só quando acontece uma grande crise, mas eu sei que também existe afastamento pequeno, diário, quase invisível. E é esse afastamento que eu coloco diante de ti agora. Não deixa o silêncio virar algo normal, muito menos que a frieza vire muros. Não deixa ninguém viver isolado dentro da mesma casa. Pai, se existe mágoa guardada, começa a tratar. Se existe cansaço acumulado, traz descanso. Se existe orgulho impedindo reconciliação, quebra essa resistência com amor e verdade. Se existe medo de conversar, abre um caminho. E se existe alguma dor que ninguém sabe explicar, que o teu Espírito venha trazer luz sem humilhar, corrigir sem esmagar e curar sem expor. Eu lembro, Senhor, que a tua palavra diz que a paz de Cristo deve dominar os nossos corações. Então eu peço, governa os corações aqui dentro. Governa o meu coração quando eu quiser desistir de tentar. Governa o coração do meu marido, dos meus filhos, de cada pessoa que mora comigo ou faz parte da minha família. Que a nossa casa não seja dominada pelo nervoso, pelo orgulho, pela pressa, pela indiferença ou por aquilo que cada um esconde para não parecer fraco. Que a tua paz tenha a palavra mais forte aqui. Eu não estou pedindo uma casa perfeita, Senhor. Eu sei que família tem dias difíceis, tem cansaço, tem diferença, tem fase, tem preocupação, tem conta, tem trabalho, tem pressão por todos os lados. Mas eu te peço que, mesmo no meio disso tudo, a nossa casa não perca o amor, que a gente não se acostume a ferir, que a gente não ache normal viver sempre no limite, que a gente não passe a tratar com frieza justamente quem mais precisa de atenção e amor. Ensina a nossa família a voltar sem transformar tudo em cobrança. Eu sinto falta de coisas simples, Senhor. Uma conversa leve e com risadas genuínas, uma refeição sem tensão. Sinto falta do olhar sincero. Um pedido de desculpas de forma verdadeira, aquele que carrega carinho. Eu sinto falta desse cuidado pequeno, que ninguém valoriza muito quando está tudo bem, mas que faz tanta falta quando a casa começa a esfriar. Senhor, eu te entrego também aquilo que já foi falado dentro desta casa, e ainda dói. Tem frase que a gente tenta esquecer, mas que ficam martelando a mente e queremos ser reativos, e a frieza faz tudo virar discussão de novo. Não permita que respondamos no automático, sem pensar ou analisar se vai ferir o outro. Eu te peço, Senhor, que cure o que ficou preso no coração. Não deixa a nossa família viver reagindo a feridas antigas sem perceber. Também entrego as palavras que deveriam ter sido ditas e nunca foram. O pedido de perdão que ficou engasgado. O abraço que alguém teve vontade de dar e não deu. Aquela conversa que foi adiada tantas vezes que agora parece difícil começar.
Senhor, abre espaço para o que precisa nascer de novo entre nós. Eu oro para que esta casa volte a ter descanso. Que ao entrar pela porta, a gente não sinta estranheza. Que ao ouvir a voz um do outro, a gente não se prepare para brigar. Que as pequenas coisas não virem grandes guerras. Que o ambiente não seja governado por tensão, mas pela tua presença. E se existe alguma influência tirando a paz da nossa família, mostra-nos com clareza. Não quero viver procurando culpados, mas também não quero ser cega. Dá-me discernimento para perceber o que está entrando nesta casa pelas conversas, pelas telas, pelos hábitos, pelas companhias, pelas decisões e até pelas distrações que parecem inocentes, mas roubam presença. Senhor, guarda a nossa casa sem transformar o meu coração em vigia desesperada. Eu quero confiar em Ti. Quero fazer a minha parte, mas sem adoecer tentando controlar tudo. Quero orar com fé, mas também descansar no Deus que vê quando eu não vejo. A minha família não cabe nas minhas mãos, mas cabe nas Tuas. Nesta hora, eu te peço que o Senhor reacenda o amor onde ele ficou escondido pela rotina. Eu sei que existe amor entre nós, mas precisamos reacender. Existe o cuidado e o carinho, e que estamos com receio de retomar. Eu sei que tem a vontade de ficar perto um do outro, mas a distância transformou a vontade em muros, e ninguém sabe como chegar perto. Tira de nós, Pai, essa dureza que quebra o coração, e arranca esse orgulho silencioso que impede de amar. Que eu tenha coragem de começar diferente. Reacende os nossos corações. Porque eu não carrego esta casa sozinha, mas eu intercedo por ela, e a restauração pertence ao Senhor. O milagre nasce da Tua presença trabalhando em silêncio, no tempo certo e da forma certa. Pai, eu consagro esta casa a Ti. Consagro as portas, as conversas, os quartos, a mesa, os horários, as decisões, as chegadas e as saídas. Consagro o que é visível e o que é invisível. Consagro os dias comuns, porque é nos dias comuns que uma família se aproxima ou se perde. Que esta casa tenha dono, e o dono desta casa é o Senhor. Eu me recuso, em nome de Jesus, a aceitar que a distância seja a palavra final sobre a minha família. O silêncio não vai governar esta casa. A frieza não vai decidir o nosso futuro. A irritação não vai ser mais forte do que a graça de Deus. O que nós não conseguimos consertar sozinhos, o Senhor pode consertar e fará melhor do que imaginamos. Eu declaro com fé: minha casa pertence a Ti. A paz de Cristo volta a dominar os nossos corações. A minha família não está escondida dos Teus olhos, Senhor. Ainda há caminho para a restauração. Ainda há espaço para conversa, perdão e presença. E eu descanso nesta verdade. Faz o que eu não consigo fazer. Alcança onde eu não consigo chegar. Cura o que eu não sei curar. Ensina-nos a viver como família de novo, não apenas como pessoas que dividem o mesmo teto. Eu entrego esta noite, este dia, esta casa e cada coração diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Saiba que o que você acabou de orar vai ecoar nos céus, e tenha certeza que Deus já está trabalhando em favor da sua família, pois Ele ama ver famílias felizes. Ele nos quer em família. Se essa oração falou com a sua casa, escreva nos comentários: Deus entra na minha casa. E inscreva-se no canal para continuar intercedendo pela sua família, pelo seu casamento e pelos seus filhos, pois uma mulher que ora, nunca ora sozinha. Deus te abençoe e abençoe o seu lar.